Queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família, aqui da Comunidade Católica Brasileira de Houston, nos Estados Unidos. Chegamos nesta segunda-feira, depois de nós podermos soltar dentro da nossa garganta esse grito que estava preso durante tanto tempo, aleluia, 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 agora Cristo ressuscitou. E assim, com essa alegria, com essa felicidade, possamos sempre olhar mais e mais para o nosso Senhor, porque Ele é essa luz que nos ilumina toda a escuridão que acontece muitas vezes que colocamos dentro de nossos corações. Pedimos sempre a Deus que o Senhor esteja sempre conosco, mesmo nas horas inoportunas, que o Senhor possa sempre estar conosco. Se a gente observarmos hoje a visão dos anjos que anunciaram a ressurreição, trouxeram às mulheres temor. Temor de Deus não é o mesmo que o medo de um tirano, ou de um ditador, ou de um matador, ou das coisas que o mundo oferece, esse medo que mata a alma, esse medo que mata o corpo. Não é isso. Não precisamos temer a ira dele, menos que temamos a punição devida à má consciência ou um coração impenitente por causa do pecado cometido. Não devemos olhar sempre assim para o nosso Senhor. Temer a Deus é absoluta referência, é admiração por Cristo, é admiração por Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Temer mostra a luz da ressurreição, a nossa vida, o amor eterno, isto é Cristo. Se não tememos a Deus, não levaremos o pecado a sério. As consequências do pecado são enormes. Na justiça de Deus, mesmo quando fomos perdoados pelos nossos pecados, ainda temos que colher os resultados de ter cometido o pecado. A falta do temor a Deus nos leva a fazer a nossa própria vontade. Esse desrespeito a Deus nos torna impotente e não leva a nenhum tipo de crescimento espiritual. Quando o temor chega ao coração de Maria Madalena, ela não pensou em outra coisa a não ser cuidar do seu amor. Pois aquele que teme a Cristo tem um profundo relacionamento amoroso e pessoal com nosso Deus. Queridos amados, nessa segunda-feira de Páscoa, nessa segunda-feira que então começa essa oitava de Páscoa, que Deus Pai Todo-Poderoso continue iluminando e nós possamos gritar para todos os cantos que Cristo ressuscitou, que Cristo agora se encontra mais e mais vivo do que muitas pessoas pensam que era, mas não, vivo e vivo, porque a luz se encontra dentro dos nossos corações e este momento é o nosso momento de nós mostrarmos e levarmos essa luz para os nossos irmãos. Agradecemos a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe. Oremos, que possamos neste momento orarmos a Deus. Agradecemos a Deus pelo nascimento, pela renovação, pela essa luz que se encontra em nossos corações. Senhor Jesus Cristo, ajudai-nos a abrir os nossos corações à Tua luz, que sejamos disponíveis para Ele ajudar na missão como um Filho de Deus. Senhor Jesus Cristo, creamos na vossa ressurreição gloriosa, ajuda-nos a crescer em nós uma alma vibrante e generosa, que possa combater com fé as tentações e acolher os nossos irmãos enfermos nessas batalhas. Uma alma leve e dar testemunho de Ti em todas as ocasiões de nossas vidas, porque somente o Senhor, Pai amado, tens palavra de vida. A Ti, o Pai amado, toda honra e toda glória. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecoste, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vos bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o mataste, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estais vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois o meu Senhor. O Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis que porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícias eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse às mulheres: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirigiam para a Galiléia, e lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade
e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. O sumo sacerdote anunciaram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: Dizei que os discípulos deles foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o conversaremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, nessa segunda-feira, dia 5 de abril, quando vamos ao encontro de Cristo, Jesus Cristo ressuscitado. Cristo, Ele nos enche de esperança, Ele nos enche de alegria, Ele nos enche do amor, da mesma forma que Jesus encheu o coração, a vida daquelas mulheres que de contentamento por sua presença e presença de Deus. Jesus apontou-lhe o caminho da vida e da nossa missão. A visão dos anjos que anunciava a ressurreição trouxe às mulheres temores, mas também grande alegria. Mas essa alegria só será plena quando Jesus se manifestar pessoalmente a elas. E é o que acontece logo em seguida: salve, diz o Senhor ao encontrá-la. Então puderam abraçar-lhe os pés e adorá-lo. Essa experiência não é para ficar quietas e caladas, por isso temos que ir em missão e anunciar aos nossos irmãos que foram para a Galiléia. Leve então também para aqueles que não acreditam na ressurreição. A alegria da ressurreição há de tornar-se um compromisso de anúncio de toda a missão de todos os filhos de Deus. Um efeito negativo que pode acontecer naqueles que não estão dispostos a acolher, como demos o exemplo, o guarda do sepulcro e os anciões que copiaram a recusar a ver a luz. Eles diziam: fala para todo mundo que de noite, enquanto vocês estavam dormindo, os discípulos de Cristo foram lá no túmulo e roubaram. Não falta neste mundo quem procure esconder a verdade. Eles se fecham à luz. Eles se fecham à luz de Cristo. Eles se refugiam nas suas próprias conspirações. Isso tudo para defender seus próprios interesses. Assim possamos olhar para dentro de nós quantas vezes que nós fazemos coisas erradas e nós fechamos a luz da verdade e preferimos nos refugiar na escuridão do pecado. Nós afastamos cada vez mais da simplicidade da verdade e juntamos dentro de nós uma confusão, juntamos dentro de nós uma divisão. E isso acaba nos levando mais e mais a uma depressão escura. Por isso que Cristo é a luz. Mas só quem se abre à verdade está em paz e pode avançar com simplicidade. Se a gente olhar quando Santo Agostinho, ele falava de todas, naquele livro da Confissão, quando Santo Agostinho falava de todos os seus pecados, ele confessava a sua escuridão. Ele confessou toda a sua escuridão, e mostrando que ele queria ver a luz. E ele age também com ironia quando fala sobre essa questão dos guardas. Ele fala assim, Santo Agostinho fala assim: se dormiam, como é que viram os discípulos roubar o corpo? Você vê que é o Santo Agostinho que também nos leva
a compreender essa pequena passagem, essa mentira que eles quiseram colocar para que muitas pessoas acreditassem nessa mentira. Infelizmente, alguns acreditaram e ainda não acreditam que Cristo ressuscitou. Por isso que ele é bem diferente do testemunho de Pedro, que nos fala para hoje na primeira leitura, que nos mostra que o cravado na cruz, mas Deus o ressuscitou. Essa é a primeira pregação de Paulo, que ecoa interruptamente nas pregações de toda a igreja ao longo do século. Pedro e a igreja existem para anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. Este é o fato que encerra toda a negatividade da história e toda a positividade da vontade de Deus em levar seus filhos à santidade, levar os seus filhos para o alto. Cada um de nós é um apóstolo, cada um de nós somos chamados, na medida em que anunciar essa verdade e sente identificado com ela. O ódio, a treva, a morte foram vencidas pelo poder de Deus, porque Cristo ressuscitou, porque, pois, não era possível que ficasse sob o domínio da morte. Pedro e os outros apóstolos anunciaram corajosamente a ressurreição de Cristo, anunciaram com poder. É assim também que o Senhor nos pede no dia de hoje. O Senhor nos pede que anunciamos com poder a ressurreição de Cristo. Nós somos esse apóstolo. Nós somos como Pedro, nós somos como os apóstolos. Nós temos que arregaçar as mangas e anunciar que Cristo ressuscitou. Porque fez experiência de ressuscitado. Porque nós somos batizados. Se somos batizados, nós temos essa obrigação de anunciar Cristo para todos. Anunciar que Cristo ressuscitou. Anunciar que a luz é para entrar em nossos corações. Uma coisa é anunciar ao mundo Cristo, conhecido pelo estudo, portanto, de um modo muito abstrato. Outra coisa é anunciar Cristo experimentando Cristo vivamente em nossos corações. Da experiência do ressuscitado brota o testemunho e eficaz de ação em favor de cada um dos nossos irmãos. Somos também, mais uma vez, chamados a ser apóstolos. Volta-se na experiência com Cristo, quando temos uma experiência profunda e pessoal com nosso Senhor. Não há diferença essencial entre a contemplação e o apostolado, porque tudo nós estaremos em oração com Cristo. Os dois modos são diferentes estilos de amor, mas se exprimem da mesma forma. Assim devemos lembrar sempre que somos sempre chamados a levar a todos a obra de Deus. O Espírito Santo nos dará a graça de descobrir o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de cada um dos seres humanos. É o Espírito Santo que irá ensinar a cada um de nós a amar os nossos irmãos. Ele, o Espírito Santo, que irá nos ajudar a recolher as manifestações do seu amor em cada acontecimento de nossas vidas, pois é a experiência de Cristo ressuscitado que nos torna fecundo o nosso caminho, o caminho em busca da salvação. Queridos amados irmãos em Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Assim gritamos para todo canto: Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.